Meus irmãos, estamos aproveitando esse último momento desse nosso pequeno seminário para dar também poucas informações aos nossos irmãos, pastores, obreiros e também membros das nossas igrejas. Nós tivemos um recenseamento há pouco tempo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos deu os dados de que a Igreja Cristã Maranata foi a terceira igreja que mais cresceu dentre as igrejas chamadas evangélicas pentecostais. Nos últimos 10 anos foi a igreja que mais cresceu. Saiu também um comunicado em jornais, comentários na região, em vários jornais do país também, informando que nós tivemos um crescimento no estado de Amazonas, 250%, foi o maior crescimento presenciado nesses 10 anos. Isso não quer dizer número, isso quer dizer percentual. E o percentual, dentro de números, há igrejas maiores do que a nossa igreja na região amazônica, bem maiores do que as nossas, mas em questão de crescimento. E essa semana, há dias atrás, saiu uma pesquisa da Futura, que é uma empresa que faz pesquisas para todos os setores do Estado, das necessidades e informações. Então, ela mostrou que até o mês de maio deste ano 2012, algumas igrejas perderam membros. Houve igrejas que chegou a perder 5 a 7%. Um grupo de igrejas perdeu 5 a 7% dos seus membros. E a Igreja Cristã Maranata, todas as igrejas, eu creio que quase todas perderam membros. E lá está a Igreja Cristã Maranata como não perdeu nenhum membro. Zero membros perdidos. Está na Futura, quem quiser pegar, pode pegar na internet. E mais, recebemos essa semana passada resultado também de uma pesquisa que faz uma revista evangélica chamada Comunhão. E nós estamos classificados no segundo lugar das igrejas evangélicas de um modo geral, contando com as igrejas da Assembleia de Deus, está em primeiro lugar, e nós estamos com 15% da população que foi aqui do estado, da Grande Vitória, que foi mencionada ali. 15% da população é um percentual muito grande. Também com uma observação. Essa foi a nossa observação. Do ano passado para esse ano, também algumas igrejas perderam. A primeira, que foi mencionada ali, estava com 32,7% no ano passado, e esse ano está com 25,7%. Ou 27,5%, qualquer coisa assim. Perdeu 5%. E a Igreja Maranata foi a que manteve, outras igrejas também, que estavam um pouco abaixo, nós também perderam em número, mas a Igreja Cristã Maranata sofreu um acréscimo. Então isso é um motivo de glorificação ao Senhor. Está à disposição, nós vamos colocar, saiu no jornal daqui de Vitória, saiu esses dados, foram publicados essa semana, não com essa informação de diminuição, de aumento, porque eles botaram a Igreja Cristã Maranata classificada entre as evangélicas a segunda de maior número de membros. Na cidade de Vila Velha, ela passou a ser a primeira igreja evangélica em número no município de Vila Velha. Nós não estamos muito preocupados, nem impressionados com isso, porque isso aí é a questão, quem está fazendo a pesquisa está fazendo para informação e tudo, mas de certa forma há uma boa informação também. É que essas igrejas que mais cresceram a nível nacional, elas têm uma forte dose de presença de jovens. É a que tem maior número de jovens, quer dizer, maior percentual de jovens, são essas igrejas que mais cresceram inclusive a Igreja Cristã Maranata, que é uma observação que é feita também em jornal. Lembramos a seus irmãos,
Nós hoje estamos aqui com um grupo de crianças de Terra Vermelha, eles vão ficar até amanhã. Já tivemos um grupo que veio da área de Cariacica, agora de Vila Velha, porque estamos atendendo uma recomendação do Senhor para que os Manaíns sejam usados pelas crianças. E há pouco saiu na tela aqui a presença deles aqui, eles estão sendo cuidados, eles vão permanecer até amanhã. Os pastores que quiserem permanecer também podem permanecer. Também há mães com crianças de 3 a 5 anos. Aí, o caso, a mãe vem, assiste, se ela quiser, reunião, se ela não quiser, ela vai passear com seus filhinhos, não tem problema nenhum. É para eles começarem a acostumar com o Manaim, receber as bênçãos aqui, e aquilo tudo que é necessário para as nossas crianças nesta hora. Há uma preocupação da parte do Senhor com relação aos nossos adolescentes. O nosso assunto agora é o assunto da última aula, é fundamental. E eu quero dizer aos pastores que a orientação que está dada agora, hoje, nesses dias, é de que esses 4 assuntos sejam gravados e os pastores vão receber a gravação. Porque às vezes, não, DVD, não, é melhor a gravação. Gravou, pronto. Os pastores fazem depois, vão receber também no portal todas as informações, até um pouco mais, porque chega numa aula como essa, é impossível você dizer tudo aquilo que precisa dizer, mas é necessário que as igrejas estejam comprometidas agora, os pastores, com a doutrina, e pode o resto do ano falando sobre o assunto, porque há muita coisa que falar. E os irmãos estão vendo que, na verdade, nós estamos vivendo um momento especial, é um momento na história da igreja. Então, primeiramente, nós vimos na primeira aula que Deus está notificando esse momento. O nome da igreja, de Igreja Maranata, está dentro de uma notificação de sinais que estamos vendo, fomos chamados para isso. Outros podem pregar, estão pregando, mas a nossa responsabilidade é um pouco mais, ou totalmente. Estamos nós responsáveis para anunciar a vinda do Senhor Jesus, a brevidade da vinda do Senhor Jesus e os sinais que aí estão, que se cumprem, que estão se cumprindo. Também nós vimos, por outro lado, que nós somos mordomos deste acervo, aquilo que o mundo todo viveu, a igreja viveu esse período todo com uma história que se acompanha na palavra, que está dentro da palavra, uma palavra profética, e o Senhor colocou esse acervo em nossas mãos, e de quem mais quiser. Só que nossa preocupação é dar ênfase a esse acervo de última hora, lembrando aquilo que o momento que estamos vivendo é de uma ação notória do Espírito Santo, porque é o período dele. O primeiro período do Pai, o segundo do Filho, e agora toda a operação do Espírito Santo. Mesmo porque o pastor falou, ele é o agente de toda a operação da Trindade, toda a ação, de toda a dinâmica da Trindade. Desde a criação, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, a palavra veio, haja luz e houve luz. Então todos os fatos estão colocados aí. Bem, aqui foi uma reportagem, conforme eu tinha falado, está aqui, e para os irmãos depois que quiserem, tem outras reportagens aqui, também confirmando aquilo que nós estamos dizendo. Eu não vou passar para os irmãos que estão em outros lugares, outros estados. Muito bem, então existe uma doutrina que está aí toda dentro da Bíblia. Ela começa no Gênesis e vai no Apocalipse. Dizer que Jesus vem, nós podemos dizer, os sinais estão aí, isso não converte ninguém. Mas nós temos que advertir a igreja como um momento profético. Nós estamos chamando os sinais para mostrar que, trazendo sinais, a observação da igreja, para que ela perceba o momento que estamos vivendo, que é aquele que antecede a vinda do Senhor Jesus. São sinais que nós temos a obrigação. Agora, o fato de termos os sinais não identifica a igreja cristã Maranata como uma obra. Ela não identifica. O que identifica a igreja cristã Maranata como obra é a doutrina. A doutrina, ela tem uma variedade
não é? de assuntos que estão ligados a esse conjunto de doutrinas. Mas existe uma doutrina que é central, que começa no Gênesis e vai terminar no Apocalipse. E por isso nós demos o nome. Agora eu gostaria que os irmãos pudessem ler conosco. Eu vou fazer uma introdução aqui, lendo aqui com os irmãos, que está no texto de Hebreus. Então nós vemos Hebreus capítulo 10, verso 19, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós vamos ver que a doutrina do sangue, a doutrina do Cordeiro, a doutrina do projeto de salvação é uma só, começa no Gênesis, vai terminar no Apocalipse. Começa com a operação de Deus, permitindo a morte do animal. Quando Adão e Eva pecam, o sangue foi visto ali naquela hora. Mas quem não gosta disso, então vai começar. Quem acha que não começou com Adão, não tem problema nenhum. Começou com o filho de Adão, que se chamava Abel. Caim ofereceu a Deus um sacrifício lá, ofereceu a Deus uma dádiva, Deus não aceitou. Ofereceu o que ele podia oferecer de melhor. É que todo mundo faz assim, para agradar a Deus. Mas Abel ofereceu aquilo que era o início de um projeto. Esse é o problema. E um projeto, ele não sai da cabeça do homem. Tanto não sai que quando Abel foi oferecer o sacrifício, ele ofereceu exatamente o cordeiro, porque ele viu quando Deus permitiu a morte do animal para purgar o pecado de Adão e Eva. Então ele disse assim: isso vai agradar a Deus. Então isso é revelação. Então no projeto de Deus é todo revelado. Então é uma história, os irmãos conhecem, que Deus notifica em cada momento, e é o que nós dissemos, o Espírito Santo que age em toda a operação, ele age do começo ao fim. Nada pela metade, nada faltando nada. Está completo, está perfeito, aquilo que Deus fez está pronto, não precisa fazer mais. Agora, o que é preciso entender é aquilo que muitos admitem como histórico. Então, como histórico é ótimo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Adão existiu, e aquelas coisas todas, tal, Noé e Abraão, está tudo muito bem, está tudo certo. Isso é história. O Pentecostes é história, está ótimo. Jesus fez, está bom. Jesus nasceu, Jesus morreu, tudo certo. Só que o profético é diferente. E os irmãos vão ver como é que é diferente. Por quê? Porque o cidadão abre a Bíblia e no Velho Testamento ele faz uma religião. Sabe por quê? Ele não entendeu o profético. Ele entendeu letra. Ele não entendeu o profético. Ele vai para o Velho Testamento e doutrina no Velho Testamento. Então ele não tem a obra do Espírito, não é porque nós somos da Igreja Maranata, é porque o Espírito Santo tem mostrado que essa palavra, as Escrituras, testificam de Jesus. Jesus diz: vocês examinam, falou para os religiosos daquela época, examinais as Escriturais, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele não sabia isso. As Escrituras é do Velho Testamento. Jesus estava se referindo ao Velho Testamento naquele momento. Mas, o que vamos encontrar dentro da Bíblia? Um fio de escarlate. É como se fosse um fio de escarlate, onde o sangue está presente em todos os momentos, em todos os instantes. Mas o problema não é esse. O problema é o momento que nós chegamos agora, e nós temos que dar uma resposta. A resposta prática. O que nós estamos usando agora? A doutrina para nós é histórica? Não, ela é profética. Ela é profética porque quando Adão pecou, Deus deu para ele, o cordeiro, matou o animal, que não seja o cordeiro, mas matou o animal, não dizia a Bíblia que foi o cordeiro, mas derramou o sangue e ele viu. Mas Abel veio, matou o cordeiro e derramou o sangue. Dali para frente, nós vemos Abraão, com a história do cordeiro, nós vemos antes Noé, nós vamos ver Moisés mandando botar o sangue na verga, nos umbrais da porta. Meus irmãos, o que nós temos para dizer é o seguinte, é que a doutrina que existe agora é uma doutrina que o Senhor quer para a igreja, que evidencia o momento que nós estamos vivendo. Se nós estamos dizendo que Jesus vem, então nós temos que dizer o seguinte: temos que nos preparar.
E se o Senhor está nos dando a bênção da palavra revelada, da doutrina dele, é porque são mistérios que ele quer que a igreja se identifique com ele para essa última hora. Vamos aqui a um detalhe. Israel saiu do Egito, 400 anos. O Senhor disse a Moisés, Moisés, manda os israelitas matarem. Cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue, as peças navegam nos umbrais da porta, e o cordeiro fica em casa, para preparar a comida, o alimento para a partida. Muito bem. O que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, que à medida que o israelita saísse, passasse debaixo dos umbrais da porta, então ele ia passar debaixo do sangue. Ele ia entrar no Egito e não ia ser contaminado pelas pragas do Egito. Quando ele voltasse, ele não ia trazer para dentro da casa a maldição. Por outro lado, ele estaria sendo livre de Faraó, porque Faraó disse, não vai sair. Ele disse, não, vou tirar o meu povo. Então era um preparo para a saída. A outra coisa é que o Senhor diz assim, vendo eu sangue na porta, passarei por cima. Eu vou por cima, eu não vou entrar, eu vou passar por cima do sangue, quer dizer, não vou tocar nos meus servos. Mas não vou tocar, não vou permitir que o anjo da morte toque nos meus servos. Ele vendo o sangue, ele vai passar por cima. Ele não vai ser tocado. Meus irmãos, a igreja está no seu momento de partida. O israelita não sabia nem o que estava fazendo. Estava obedecendo e tudo. Nós temos feito isso também. O irmão aprendeu, veio para a obra, veio para a igreja cristã Maranata, aprendeu a clamar, então está voando. Mas olha, você está clamando porque é uma doutrina para esse momento que nós estamos vivendo. É o ápice de toda a doutrina. Qual o ápice da doutrina? É aquilo que o Espírito Santo quer dizer agora. O que ele quer? Ele quer um povo que tenha entendido essa doutrina, que viva essa doutrina. Por quê? Porque há muitas doutrinas. Então, olha, Jesus é bom, mas quem salva é fulano. Jesus é bom, mas você tem que fazer isso. Você tem que jogar um avião em cima de um prédio. Deus é bom, mas... Não é essa. A doutrina que o Senhor quer para nós é para o livramento nosso. Não é para ele, não. É para o nosso livramento. Aí você diz assim, bom, mas Jesus morreu uma vez só, não vai ter outro sacrifício, o sacrifício dele foi suficiente, isso aí é histórico. Isso é história. Não precisa outra coisa. Agora, o profético é você usar exatamente aquilo que ele colocou à sua disposição. O que ele colocou à sua disposição? Ele colocou o Espírito Santo. A aula que os irmãos tiveram aqui. O sangue de Jesus, o Espírito Santo. O sangue de Jesus o Espírito Santo, é a mesma figura. A mesma figura. Quando Jesus derramou o sangue no Calvário, profeticamente estava dizendo que iria derramar o Espírito dele. E é tudo que a igreja precisa. E nessa hora, a promessa, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é o derramamento do Espírito, é a bênção do sangue, é essa proteção que o Senhor quer, para quê? Para que a igreja nessa hora não seja contaminada com as pragas que estão aí, nessa hora das trevas, que é a penúltima praga, para que ela não entre na sua casa. Você entra e sai da presença do Senhor, clamando pelo sangue de Jesus, no seu coração. Nós entendemos hoje. Os israelitas não entenderam. Depois, há muitos, meus irmãos, há muitos servos de Deus que entenderam. Eles clamam, Senhor, começa logo, Senhor, em nome de Jesus, estão clamando. Eles estão clamando. Só que a consciência deles, a mente deles, ainda não atingiu aquilo que o Senhor já nos deu. Por quê? Porque o Senhor, a nós, só avançou, mostrou que esse poder do sangue de Jesus é uma arma para vencer nessa hora. Antes não existia, não havia necessidade disso. Eu vou contar aqui a minha experiência aqui. Nós vivíamos de uma família evangélica, tradicional. Começou o evangelho lá no Nordeste, vieram para cá e está tudo certo. Minha mãe conhecia a Bíblia, como pouca gente conhece. Ela tinha uns salmos, hinos. Salmos hinos, você dizia o número o número do hino, ela dizia de que se tratava. Você dizia, ditava uma estrofe, ela dizia um número. Tal era a cabeça dela, e era evangélica.
nos criou desse jeito. No ano de 1950, nos chamou, um pouquinho ali, reuniu a família, 6. Disse, olha, hoje se cumpre aquilo que a igreja sempre esperou e almejou, que é o grande sinal da vinda do Senhor Jesus. A figueira brotou. Então, Israel voltou à sua pátria. Meus irmãos, então, nós começamos a ver aqueles sinais. Ela não estava se apercebendo, nem nós, dos outros sinais que viriam. Mas ela disse o seguinte, os sinais agora são para essa geração. Nós estamos vendo, ela não viu a multiplicação, ela não atinou naquele dia para a multiplicação da ciência, que foi no mesmo ano, quando veio o computador, uma ação para os gentios. Também ela não atinou para o derramamento do Espírito, para essa última hora. E ela veio atinar depois, quando morreu, já entendendo, já vivendo esse momento da bênção desses 3 grandes sinais. Israel voltando à sua pátria, a ciência se multiplicando e os homens e a velocidade também, e o aumento da iniquidade. Ela viu tudo isso, e muito mais do que isso. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Aquilo que nós queríamos, não sabíamos que existia. Mas para quê? Para esse momento. Meus irmãos, somos chamados para um momento. A nossa mordomia está em função disso. O Senhor está nos chamando, está nos dando os recursos para vivermos esse momento profético que aí estamos. Eu gostaria de que os irmãos entendessem conosco aquilo que eu vou aqui. O fio de escarlate, todos os irmãos vão entender o que é o fio de escarlate. É a doutrina que está dentro da Bíblia, ela sai do Gênesis para o Apocalipse. As pessoas não veem. E elas não sabem que Jesus está em todo o Velho Testamento. Elas não sabem, mas não sabem mesmo. Se sabem, não sabem nem por quê, nem para quê. Se você tirar a doutrina do sangue aqui da Bíblia, ela fica 0, é letra só. Porque o sangue é o que é o mistério, que é o Espírito Santo, que está em toda a Bíblia. Então, porque o Espírito Santo que inspirou, olha aqui, ele inspirou Abel, chega aqui no último livro, é o mesmo Espírito. Ele revela quem foi Abel. Ele revela por que Abel. Ele revela o sacrifício, por quê, aonde chega. Então, ele dá uma informação, meus irmãos, gloriosa à igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias é doutora, ela é o maior agente de informação para o mundo de um projeto que foi esquecido. É como se alguém tivesse um grande projeto, esqueceu na gaveta, morreu e foi embora. Mas a turma que descobriu o projeto, descobrimos o projeto. Nós descobrimos, quem somos nós? Por que nós descobrimos? Porque estamos vendo, o Senhor está nos dando. Agora, se alguém não quer, não gosta, esse é outro problema. Mas nós temos, fomos chamados, e como mordomos o Senhor colocou essa grande bênção, essa dispensação para nós sermos os responsáveis. E é por isso que dá conta da tua mordomia. E agora, daqui para frente, os pastores vão entender que há uma grande necessidade de aprofundar isso na vida da igreja. Muitos já receberam a bênção, muitos já atenderam a salvação, nem sabe por quê. Aceitei Jesus, nem sabe por quê. 3 dias depois, eles passaram, foram embora, saíram do Egito, Faraó atrás. Eles só tiveram uma saída, é mergulhar no sangue. A obra do Espírito agora, ou ela mergulha no Espírito, ou ela vai ser atingida. Ela tem que caminhar, tem que entender que Jesus morreu e ressuscitou. Não tem jeito, está vivo e nós vamos continuar a nossa caminhada. É isso que você tem que entender. E que Faraó só morre, só nos deixa, depois nós entramos mergulhados no sangue de Jesus. A hermenêutica, as pessoas falam muito hermenêutica, mas a hermenêutica, ela aponta, não existe hermenêutica sem entender isso, sem entender essas figuras, né? Tudo isso que diz a respeito, né, de alguém, figurativamente, se chama hermenêutica. Então, em hermenêutica, ninguém nos ganha, porque todos os fatos que estão bíblicos, aqui na Bíblia, eles estão relacionados com outros fatos. Isso em português se chama metonímia. Pronto, querem anotar, pode anotar. Depois vamos ver o que é. Então, aqui. Então, entre a inspiração e a revelação, a palavra aqui foi inspirada. Aqui. Em Gênesis. É a palavra. Aí quando você chega agora, abre a palavra
no Apocalipse, você vai ver a mesma revelação, o mesmo cordeiro, o mesmo sacrifício, só que muda o quê? Muda a forma do Senhor agir. No Velho Testamento, era o cordeiro, era a pele só da ovelha. Quando Adão pecou, o Senhor tirou a pele da ovelha e botou em cima deles. Substituiu o figo, a folha de figo, pela pele de ovelha. Porque era só pelo lado de fora, era o culto exterior, era tudo aquilo que eles faziam que não tinha uma ação interior. Não tinha uma ação interior. Mas para nós não. É o sangue de Abel que até hoje fala. O sangue que fala, isso é absurdo. Sangue, nunca vi sangue falar. Por quê? Porque eles não entendem que o sangue é o Espírito Santo. É a figura do sangue. Agora, vocês querem ver? Quando Jesus pegou, vou entrar logo no assunto, depois a gente começa ali e depois termina. Quando Jesus pegou o cálice, presta bem atenção, os pastores vão dar toda hora vão servir, vão ministrar a ceia. Ele pegou o cálice e diz assim: o meu pão, diz, o pão é símbolo do meu corpo, tá certo? Todo mundo já entendeu. Depois ele, semelhantemente, tomou o cálice, depois de cear, diz assim: esse cálice é a nova aliança que eu faço no meu sangue. Observe, ele faz uma nova aliança no sangue dele. No sangue dele, o que tinha dentro do cálice? Vamos lá, o que tinha dentro do cálice? Não podemos até dizer que o cálice era de prata, era de ouro, era de qualquer coisa. Mas isso não interessa. O cálice era a figura do que estava dentro ali. O que ele diz? Na verdade, quando ele pegou o cálice, o sangue dele estava ali dentro, sim ou não? Evidentemente não. O que tinha ali dentro? Tinha um substituto do sangue dele. Porque era em memória. Era para que as pessoas associassem o sangue à figura. Quais são as duas figuras que o sangue ali estava representando? Que o vinho estava representando? Quais são as duas figuras? A do sangue, quando ele diz assim, esse sangue é o sangue da nova aliança. Então, o sangue estava ali, no cálice. Mas não estava dentro do cálice. O que estava dentro era o vinho. Então, o vinho simbolizando o sangue. E ao mesmo tempo o quê? Qual é a outra? O Espírito Santo. É a figura. Então, veja aqui, quando eu clamo pelo sangue de Jesus, eu clamo por essa figura do Espírito Santo. Quando eu tomo a ceia, eu tomo em memória. Muito bem. Então, eu tomo em memória. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: eu vou tomar o cálice. Eu digo: olha, Senhor, eu estou bebendo esse cálice, eu quero lembrar, eu quero trazer a memória daquele teu sacrifício, da bênção que Deus me concedeu quando o Senhor morreu por mim, sua dor no Calvário, no meio daqueles ladrões e dos de hoje também. Então, é isso, Senhor, que eu estou clamando agora, e eu te glorifico. Você faz isso uma vez por mês? Faz isso uma vez por mês? Faz. Você está clamando pelo sangue de Jesus uma vez por mês. Você está trazendo à memória aquilo que ele fez por você. Ele já fez, já está feito. Mas você precisa de usar esse recurso que se chama recurso da graça de Deus, que é a doutrina básica da igreja, do ensino da igreja cristã Maranata. Sim ou não? E para quem mais quiser. Para quem mais quiser. Agora, nós escolhemos isso, porque nós entendemos que, para o momento que nós estamos vivendo, é botar sangue na veiga das portas e acabar, e continuar a nossa jornada. Isso é ruim para você? Você está cansado de clamar? Por quê? Qual o problema? Você tem outra solução? Você tem. Você tem e você vai viver. E Deus não vai te cobrar por causa disso, não. Só que você está deixando de receber uma bênção que Ele colocou à sua disposição. Você tem a sua própria bênção, então você faz a sua bênção. Mas o Senhor colocou, meus irmãos, é o sangue remidor. É a bênção de você entender que esse Espírito que foi derramado está na sua vida. Ele está cuidando de você. É aquilo que o pastor já pregou aqui sobre o Espírito Santo. Os irmãos vão pegar os assuntos e trazer para as igrejas. O satélite vai continuar falando sobre o assunto.
Nós vamos ter que tratar muito sobre o assunto, sabe por quê? Porque nós temos que conscientizar a igreja. O pastor tem que pegar o irmão que tem dificuldade de ler, o analfabeto, o pobrezinho que não sabe, né, se expressar. Vai lá, vai sentar com ele, vai dizer, meu irmão, aqui, esse é o direito que você tem. Eu nunca entreguei isso, nunca te dei, porque eu não sabia, mas agora eu sei. Não é só eu que não sabia, não, o presbítero também não sabia. Não é só o pastor, não. O que é que nós estamos fazendo? Nos apropriando de uma bênção consolidada. Consolidada. Para esse momento, o Espírito Santo está vivendo a terceira hora do dia dele. Ele tem que preparar uma igreja embriagada para poder subir. Se ela tiver na razão dela, não sobe. Então, esse é o problema. Jesus morreu uma vez, só morreu uma vez só. Ele derramou uma vez só, derramou. Você precisa disso todo dia. A igreja primitiva, todo dia se reunia para beber o cálice, da mesma forma, para fazer memória de Jesus. E nós, em vez de fazermos todo dia bebendo o cálice, nós fazemos toda hora, que é orar sem cessar. Que é onde o Senhor está dando os livramentos, meu irmão. Se isso não é bom para você, use outra coisa. Use outra coisa. E troque até, você pode trocar até por pizza, você pode trocar por qualquer coisa, por churrasco, por amigos, você pode trocar por qualquer coisa, por roupa esporte, por andar agora à vontade, fazer o que você quer, não precisa mais orar, não precisa reclamar, não precisa mais madrugada, não precisa jejuar, não precisa mais nada. Ótimo, tá bom, é isso mesmo. É isso, é todo ótimo. Só que nós sabemos que há um povo que precisa dessa mensagem. Há um povo precisando, porque ninguém vai sair dessa situação de hoje, que estamos vivendo de pecado, sem estar debaixo do sangue, não. Ninguém. Porque, diz a palavra, quando eu vir o sangue na porta, o anjo da morte não vai entrar. Não vai entrar. E tudo que o inimigo quer é tirar o sangue da sua vida. Só isso. Tirou o clamor faz tudo, faz qualquer negócio. Continua sendo honesto, continua sendo direito, continua sendo religioso, mas ele agora não tem mais compromisso, porque ele não tem compromisso mais com o sacrifício de Jesus, com o Espírito Santo. Ele começa a falar mal do Espírito Santo. Não, ele fala do Espírito Santo histórico. Existiu mesmo, é isso mesmo. O Espírito Santo, aquele, minha avó falou nisso, hein? Não é isso que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento profético que nós temos que viver. E o Senhor quer Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo em nós, de que jeito? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Ele pegou o cálice e você agora é parte desse cálice, nós somos parte desse cálice. Diz assim, porque era o que se fazia naquela época. Você tinha um amigo, você dava a beber no cálice. Depois isso tornava seu amigo para tudo, para dor, para sofrimento, para tudo. Ele vinha, ficava hospedado na sua casa, quando você bebia no cálice dele, Jesus deu, bebei dele todos. Meus irmãos, qual foi o grande problema de Judas? Qual foi o problema de Judas? O problema que nós temos que ter o cuidado para não cair nele, foi viver os 3 anos no colégio apostólico. Tesoureiro, um homem assim de extrema confiança de Jesus, eu estava ali. Jesus não vai me trair. Quem é um traidor? A turma me perguntou, quem é um traidor? Aquele que mete a mão comigo no prato. Quem mete a mão? Ele tinha o direito, o adversário não tem o direito de meter a mão no governo da igreja. Ele não tem, porque o governo pertence a Jesus. E ele, quem tinha que distribuir, não Judas meter a mão. Quando ele meteu, ele disse, o que mete a mão no prato comigo, ele não podia fazer isso, porque quem distribuía era o mestre. Era Jesus, era quem distribuiu o pão e o cara, era quem estava ali. Mas ele meteu a mão. E meus irmãos, quando ele meteu a mão, ele já levou o bocado molhado. Aí Jesus permitiu que ele, bocado molhado, quer dizer, ele expôs o corpo beijando a boca, falando mal. A primeira coisa, vai expor o corpo e falar mal da obra. A segunda coisa é expor a intimidade da igreja. As falhas que sejam, ou as verdades, ou os mistérios. Quando o homem expõe isso, pegou o vinho e colocou para todo mundo. Ele pegou o pão molhado porque mostrou a todo mundo uma coisa que ele não podia fazer. Ele traiu a Jesus. O traidor é aquele que trai o corpo e fala mal do Espírito Santo, expõe o Espírito Santo. E Jesus diz assim, nesta noite todos vos escandalizareis em mim.
Não foi em Judas que eles se escandalizaram em Jesus. Meus irmãos, o homem não se escandaliza com essa obra, não. Ele se escandaliza com gente, com o homem, com o adversário. E o adversário prepara as coisas para escandalizá-lo, porque o Espírito Santo não escandaliza ninguém. Vejam só, os servos fiéis têm a experiência, e nessa hora, ou nós estaremos dentro de um projeto, ou estaremos fora dele. E aqui, os irmãos vão ver daqui, só para começar, vamos ler então. Entre a inspiração e a revelação, existe um mistério que engloba toda a profecia, isto é, todo o aspecto profético, representado em toda a palavra de Deus pelo fio de escarlate. Não há um versículo aqui, Jesus está presente como rei, como profeta, como sacerdote, como homem, como cajado, como a ovelha, como o lírio, como o linho, como o óleo, como tudo, como holocausto. Ele está em todo o Velho Testamento. Então, ele está no fio de escarlate, que estava com Abraão, lá quando levou o Isaac, estava com Josué, lá no muro, lá em cima, estava com Noé. Então, ele esteve, estará, e diz, estarei convosco, é a promessa, conosco agora, todos os dias, até a consumação dos séculos. Enviarei o Espírito. Ele diz o seguinte: eu vou enviar o meu Espírito. Ele promete, é do primeiro ao último dia, não vos deixarei órfãos. Meus irmãos, então é toda a promessa para que a igreja entenda que o sacrifício dele não foi em vão, e que você pode usar esse sacrifício com ousadia para entrar no Santíssimo. Você não vai entrar porque você é ousado, porque você é mal criado. Você vai entrar porque você é importante. Não, você vai entrar porque Jesus permitiu que você usasse o Espírito Santo dele para você entrar na eternidade, que é o sangue dele, que foi o Pentecostes, que foi descido do Espírito Santo. Onde é que está o problema nisso? Tem algum teólogo para contestar isso? A sua experiência, que história é essa? Se os outros não gostam disso, tem raiva disso, tem razão. Eu pergunto, Caim gostava de Abel? Hein? Amava Abel, né? Amou tanto que meteu a faca em Abel para matar Abel. Ninguém gosta de uma obra do Espírito, ninguém. As pessoas não querem isso. Por quê? Porque não é a pessoa, é quem está na pessoa. E quem não quer. Por que ele não quer? Porque se você tiver com a marca, você não vai ser atingido. E agora, mais do que nunca. Antes não precisava. Os irmãos querem ver os hinos que os irmãos podem cantar aí? Pode cantar. Qualquer hino sobre o antigo aí, qualquer um deles, sobre o sangue. Só uma estrofe, vamos cantar. Rápido. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavado, com roupas renovação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Meus irmãos, quem está lavando roupa aqui, qual é a irmã que está lavando roupa com sangue aqui? Quem é? Você lavou alguma roupa com sangue? Você quer pegar história? Você quer pegar a Bíblia e transformá-la em letra? Você vai ter que arranjar sangue para lavar tudo isso. O sangue que está falando é o Espírito. Então, o sangue, pega um pouquinho de sangue que eu vou falar com Jesus agora. Que história é essa? Você vai falar pelo sangue de Jesus, pelo seu Espírito. Ele veio, foi, subiu e mandou o Espírito Santo exatamente para isso. Para derramar, para dar o direito de te purificar. Qual é a função do Espírito Santo? É alimentar e purificar. É lavar, é purificar. Isso está na Bíblia, em todos os textos bíblicos. O fio de escarlate une tudo isso. E vem os profetas, e vem João, e diz: eis o Cordeiro de Deus, filho do pecado do mundo. Jesus morre, ressuscita
e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Cordeiro que vai abrir o livro. Que história é essa? Comprado, selado com o sangue dele. Quem sela isso? O Espírito Santo tira o selo nessa hora, para que a igreja entenda que o selo está tirado, como tirou lá em Daniel, até que seja tirado o selo. Meus queridos, nós estamos vivendo uma época extraordinária, maravilhosa. Você não está identificado com a igreja Cristã Maranata por causa de uma denominação, não. Você está identificado com um nome. Você foi chamado para ela, para isso. E se você negar isso, você negou o projeto. E você negou o projeto, você não é mais pastor. Você é pastor onde você quiser, mas você não tem mais ministério dado pelo Espírito Santo. Porque os que vieram passaram 10, 15 anos com a oração das igrejas. Você é pastor por causa disso. Você é pastor porque você veio aqui à frente, você se ajoelhou diante da sua família, diante dos seus filhos, e disse que você crê em tudo aquilo que você pregava, inclusive o clamor pelo sangue de Jesus. E hoje você vai dizer que não crê mais em dom espiritual, e hoje você vai dizer que você tem o direito, qualquer um tem o direito. Eu estou falando para pastores aqui, eu não estou falando para quem saiu, porque quem saiu não é mais pastor, para nós não é. Pastor, eu vou sair amanhã eu saio, estou 40 anos, eu preguei 40 anos uma verdade, depois eu digo que aquilo não é verdade. Aí você vai crer em mim, mais 40. Eu pergunto, você vai esperar mais 40, vai ver se eu estou dizendo, agora é verdade. Como é que pode ser isso? Será que as pessoas não estão percebendo isso? E tem que ajudar essas pessoas, dizer, meu irmão, não faça isso não. Você está saindo de um lugar que você pregou a vida inteira, onde é que você tem coragem? Tenha coragem de fazer isso. Pode ir para onde você quiser, meu querido irmão. Meu irmão, você pode ir onde você quiser, mas vou dizer uma coisa, não se levante contra o sangue. Não se levante, você pode ir, que falta faz você ou eu em qualquer lugar na obra de Deus? Nenhuma. Você pode ir para onde você quiser, a sua cabeça está virada para lá, para dizer, qual o problema? A religião toda ela é boa. Nós temos aqui em Vitória, temos 150 denominações, chamadas evangélicas, com nomes diferentes, mais uma, mais duas, mais três, mais 10, mais 20, qual o problema? Se saírem 3 mil pessoas, qual o problema? Se saírem 50 mil pessoas, ainda que no estado do Espírito Santo vão ficar, 2/3 ainda, vão ficar mais 100 mil pessoas, mais de 100 mil, 150, eu pergunto, qual o problema? A nossa preocupação não está atrás de gente, agora está atrás sim, de mostrar com clareza, e nós estamos mostrando aqui, o seu irmão, meu irmão, você vai, está certo, você vai, mas olha, você é réu disso aqui, ó, está aqui, querem ver? Continuando, o fio de escarlate. O fio de escarlate é uma doutrina básica, é a doutrina básica de todo o projeto de salvação, baseado nas figuras do sangue do Cordeiro, que tem início no Gênesis e sequencialmente em toda a Bíblia, se completando no livro do Apocalipse. Agora vamos lá, vamos passar. Adão, no Velho Testamento, Adão, Abel, Noé, vocês vão pregar sobre isso, pastores. Todo o culto da lei falava do mistério e apontava para o Cordeiro, que seria revelado em Jesus como Cordeiro de Deus. Outro, passa. O histórico e o profético. Você pode falar do histórico. Jesus foi bom, o Espírito Santo caiu, porque aconteceu isso, porque não sei o quê. Você pode contar toda a história, até a história dos grandes avivamentos, não é problema nenhum. Só que, quer dizer nada com relação à sua salvação. Você está usando sempre a palavra não, pretérito e não sei o quê. Meus queridos, nossa preocupação é que todos entendam esse momento e transfiram para as igrejas essa palavra. Para a sua família, para a sua casa, para as suas igrejas. Meus irmãos, nós temos pessoas que estão dizendo, olha, 20 anos servindo no Manaim. Era funcionário do Manaim. É da onde? Foi para não sei para onde. Sabe por quê? Não assistia a reunião. Vinha para cá, não assistia a reunião, ficava do lado de fora. Pastor, não sabia, porque não assistia também a reunião. Não assistia a reunião. Não sabe o valor do clamor, não sabe nada. Ele não sabe nada. Quer dizer, sabe que existe um poço, mas não usa. Esse é que é o problema. O que é que nós temos que fazer? O poço existe, estamos na beira dele, está próximo dele, vamos mergulhar. Ou nós vamos usar o recurso que o Senhor está nos dando, ou vamos ficar por aí. Aqui. Clamor pelo Senhor Jesus evidencia a dinâmica do projeto de salvação. Quando o homem tem acesso à porta que se abre em Jesus para perdão dos seus pecados. Você quer mais o quê? Está aqui. Em
tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Outro, é pelo grito, é no grito, é porque você é bonzinho, porque você é forte, é truncado, é magro, é gordo, é alto, é importante, tem dinheiro, tem cultura. Não, você vai entrar pelo sangue de Jesus. Mas, se andarmos na luz, então, nós vemos o seguinte: temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado é cada pecado. A figura da ceia, os irmãos já conhecem. Ali, todo dia eles comiam, todo dia eles clamavam. É a mesma coisa, clamavam pelo sangue de Jesus. É uma coisa. Você não quer clamar? Ótimo, não é o problema. Você tem outras coisas melhores. Se confessarmos nossos pecados. Vamos perguntar aqui, nós temos um grupinho de pastores aqui. Qual foi o pastor que entrou hoje aqui sem pecado? Está agora sem pecado? Vai levantar a mão. Já tem algum com raiva de mim porque não almoçou ainda. Não duvido nada. Isso não é pecado. Isso é fome. Então veja aqui, não é pecado, é pecado. Se você acha que não tem pecado, é porque você já pecou. Já está em pecado. Então, diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Nós temos um advogado. Agora, há pecados que são para a morte e não adianta orar, que não vai ter jeito. E nós vamos ver quais são eles. Vamos passar depressa. Olha aqui, isso aqui é uma história, Adão, Abel, lá vem o sacrifício de Jesus, os textos que vocês vão receber, já receberam, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode passar, né? O Novo Testamento não foi consagrado sem sangue, pelo que também, primeiro, não foi consagrado sem sangue, a aspersão. Jesus, uma coisa, meus irmãos, é o seguinte: Deus derramou o seu sangue para todo aquele que nele crê, não pereça. Você creu? Você tem o direito da salvação, da libertação, da vida eterna, pelo sangue que ele derramou. Mas você vai continuar crendo, então você vai precisar daquilo que acontecia com Israel. Eles iam diante do altar e o sangue era aspergido. O sacerdote na orelha, na mão, no polegar e no dedão do pé. Por que na orelha? Para ouvir a voz do Senhor. No polegar era doutrina. E no dedão, para ele andar correto. Porque se você não tiver o dedo grande, dedão do pé, você não apoia. É ali que o pezinho faz toda a ginástica, você caminhar. Então, para andar seguro, é caminhar, tudo é dinâmico. O sangue que caía ali, era descida, ele pegava um pouquinho, os ovelhas estavam ali, ele pegava um pouquinho e aspergia, estão livres, estão perdoados. E é o sangue da aspersão que é sobre nós, o clamor é o sangue da aspersão, nós precisamos dele toda hora. Jesus derramou uma vez só, mas nós precisamos dele toda hora. Jesus é o poço das águas vivas, nós precisamos beber água. Jesus é o poço, nós precisamos comer o pão. Se a coisa é estática, é só legalidade, é só princípio legal, é só religião, é só fórmula, é só teologia, é só filosofia. Não sou nada contra isso, não tem nada contra ninguém. Eu quero que todo mundo vá muito bem, mas não pode esquecer que o Espírito Santo é o doador de toda operação de Deus para o homem, especialmente nessa hora. Sabe por quê? Porque ele quer levar a igreja, e tem que levar a igreja lavada pelo sangue remida. E uma igreja lavada pelo sangue remida, tem que estar clamando constantemente, valorizando esse sacrifício. Aqui, precioso sangue do Cordeiro, mediador, graça e paz vocês multiplicados. Esse nós conhecemos uma eleição que já veio de lá, hoje já passou direto agora. Agora no Apocalipse. Então, começa em Adão e Eva, no Gênesis. Olha onde é que está o sangue agora aqui. E cantavam comigo, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, até de Vila Velha. E aqui, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem já lavou roupa aqui com sangue, pode levantar a mão. Aqui, comigo o último. E eles venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Meus irmãos, eu estou falando para um grupo de pastores aqui que não amou a vida, que entregou a vida até a morte. Há dias atrás eu estava conversando com uma pessoa muito chegada, muito íntima, e ela assim muito triste, porque por causa do meu tempo, assim, você tem saído muito da idade, está tudo bem, está tudo certo, não é de reclamar, mas deu direito. Mas vejam só, eu perguntei, escuta uma coisa, não foi isso que eu escolhi, que você escolheu? Não, você vai, é isso mesmo. Meus irmãos, nós escolhemos isso, nós escolhemos perder a vida para ganhá-la. Os nossos pastores são homens de bem, são homens que não amaram a sua vida, estão aqui, vão para as igrejas, de madrugada. Agora mesmo eu recebi um telefonema, morreu, faleceu, eu acho que a esposa do meu irmão João Rodrigues, querido irmão, amado, ela muito mais ainda porque está viva, né? Passou hoje para o Senhor. Meus irmãos, são os nossos queridos, são aqueles que estão ao nosso lado, é esse povo que nós amamos. E, queridos, nós estamos nessa hora, e pastor aflito, eu me lembro, quando fui fazer o sepultamento de uma irmã, o pai, o marido ali, os filhinhos, tudo, uma escadinha ali, aquele corpo ali, eu não podia mais falar, não tinha como falar o quê? Era a ovelha perdida ali, que não estava perdida, tinha para a eternidade, mas ela fazia falta, ela fazia parte do meu rebanho, eu amava aquele rebanho, eu contava, eu olhava quantos chegaram, quantos não vieram. Meus irmãos, e muitos perdem seus rebanhos, sabe por quê? Porque não dão valor ao seu próprio ministério. Ser pastor não é ter um púlpito para pregar, ser pastor é ter um ministério para ser usado. É uma visita, é uma oração. Se ninguém vai vencer nessa hora sem visitar o povo, não. Você tem que ir. Agora, é definir agora no projeto, porque o inimigo ele se levanta dentro da casa. É o parente, é o vizinho, é o amigo, é o telefone, é a oferta, é o e-mail, é não sei o que, vem tudo. E a obra está resistindo, vai continuar resistindo, porque ela está baseada no poder do sangue de Jesus. E ela vai continuar. E o Senhor disse que a vitória está decretada, e está mesmo. Está mesmo. Então, vejam, meus queridos, vocês vão levar isso. Cada um vai receber o folhetinho. Não sei se todos já receberam, quase todos já receberam, mas eu queria ter um outro sobre o Fio de Escarlate, para vocês darem continuidade nas igrejas. Não tenham pressa, não façam um discurso. Sentem com a igreja, conversem com ela. Se for preciso desligar o satélite, e pode desligar, não há problema. 2, 3 aulas, vocês estão em condições, deixa o povo falar. Meus irmãos, nós sentamos com um grupo de pastores da administração ali, do Conselho Presbiteral. Não tem quem anote, não dá nem para anotar tudo que eles têm. Revelações ali, dá para fazer uma enciclopédia sobre o poder do sangue de Jesus. Dá para fazer. Você faz isso com sua igreja também, querido. Faz isso. E aí termina lá, Marcelo, comigo agora. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudem. Nós às vezes estamos preocupados com quem veio, fique preocupado com quem não veio. Vai na casa, vai fazer o estudo. Olha, sexta-feira estou aí, hein? Chama os vizinhos, faz o estudozinho, mas não está aquele estudo 2, 3 horas, não, começa um pouquinho, mais outro pouquinho, deixa eles falarem, porque os irmãos vão ter as experiências quando eles começarem a ler a palavra, porque eles vão falar das experiências dele com o poder do sangue de Jesus de pé. Olha, sabe de onde é esse hino? O hino que eles tocaram é do cantor cristão. Esse hino também é do Salmos e Hinos. Há um hino da harpa cristã da Assembleia. Todas as igrejas tradicionais cantam hinos que falam do sangue. Eles pegam aquele lado histórico e vivem daquilo. Eu acho bonito aquilo. Eu também vim de lá, não tenho nada que falar. Agora, nós e mais quem quiser pode penetrar, até aqueles que estão falando mal de nós. É para eles também, eles têm o direito. Eles têm o direito, até aqueles que não gostam mais de nós, ficaram nossos inimigos, eles têm o direito de falar aquilo que nós estamos falando. Seria a maior bênção
da obra. Se esses irmãos, ou seja lá o que for, fossem para um lugar e se dedicassem à palavra do Senhor, ao poder do sangue de Jesus, e ele deixasse de lado aquelas coisas que tiram o homem da presença do Senhor, em vez de introduzir pecados, não, meu irmão, agora é o sangue, vamos falar, faça isso, e sua igreja vai crescer, e sua igreja vai prosperar, e eu vou para lá também. Também vou para lá, está melhor? É melhor? Também vou, qual o problema? Meus irmãos, a obra, Jesus não é nosso, apenas o Espírito Santo não é nosso, Deus não é nosso, mas nós temos uma responsabilidade. E nós não podemos negar essa responsabilidade se outros não têm. Eis a escrava resgatada, graça e preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, próprio sangue ele verteu. Não fale mal do Espírito Santo. Não abra a sua boca. Não permita que ninguém entre na sua casa para falar mal do poder do sangue de Jesus. Não deixe sua família ler nada que fale contra o sangue, porque quem faz isto não está entendendo o projeto que você entendeu. Ele vai entrar, ele vai abrir uma porta para o adversário entrar na sua casa. As pragas dessa hora da noite estão aí no mundo. O faraó está pronto, e o anjo da morte para matar a sua vida espiritual, para você esconder o seu talento, enterrar. É isso que você quer? Então vamos continuar mais essa estrofe, mais o coro. Todo foi o teu amor, que convinha se mostrar.